Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um módulo de fechamento de cláusula do nosso treinamento ISO 19011-2026, Diretrizes para Auditorias em Sistemas de Gestão. Nesse vídeo, vamos fazer o fechamento da cláusula 6, condução de auditoria, A cláusula 6, que coloca aí o auditor em movimento, certo? A auditoria acontece na cláusula 6, tá bom? Bom, aqui essa cláusula, vamos dizer assim, o coração da norma, certo? Acho que o coração dos princípios de auditoria, é o coração do programa de auditoria, tudo foi posto para que essa vivência acontecesse da melhor maneira, tá bom? Então, a cláusula 6, ela tem um fluxo contínuo, tá? Com 6 grandes momentos e a gente vai fazer um passeio rápido entre eles, tá bom? Essa cláusula também, nessa edição, na verdade, temos a novidade, que mudou um pouco o jogo, que é a tecnologia. Então vamos entender o que isso vem mudando assim nessa relação aqui, com o dia de auditoria, com as atividades do auditor, tá bom? Então eu sou Josiane Lopes e eu continuo aqui com você, tratando desse tema, te acompanhando, te conduzindo nesta jornada, tá bom? Então, condução de auditoria, a cláusula que coloca a auditoria e você, auditor, em movimento, tá? Se você quer conhecer o conteúdo completo desse treinamento, você sabe que ele está dentro da nossa plataforma de ensino à distância, tá bom? Bem, na cláusula 5, nós planejamos, o programa de auditorias. E aqui, na cláusula 6, cada auditoria realmente vai acontecer. Então, do primeiro contato com o cliente da auditoria, até o contato com o auditado e finalizando com o acompanhamento das ações corretivas pós-auditoria, tá? Como você vai ver na edição desta norma, essa edição 2026, que trouxe a novidade que é a tecnologia para esse campo, existem algumas preocupações aqui, tá? Bom, a cláusula 6, então, fluxo contínuo, tem os 6 grandes movimentos. Vamos começar, então, pelo requisito 6.2. Então, quando é que começa a auditoria? O 6.2 trata de iniciar a auditoria. Quando que começa a auditoria? Quando o auditor líder é destacado para planejar uma auditoria que fazia parte lá do programa de auditoria, certo? Então, neste momento começa a auditoria. E aí o auditor líder precisa fazer contato com o auditado, com demais membros da equipe de auditoria, inclusive com o cliente da auditoria. Para quê? Para verificar a viabilidade da auditoria, tem aí conhecer as informações da organização, entender o objetivo, o escopo e estruturar o plano de auditoria, certo? Então, vamos ver, por consequência aí, programar as atividades de auditoria lá no 6.3, tá? Então, aqui a gente tem atenção, para a novidade, que é a viabilidade, ela deve ser confirmada, e dentro da viabilidade a gente tem toda a questão de tecnologia, então infra para poder auditar aquele ponto que precisa ser auditado, certo? Então, às vezes a falta de tecnologia não suporta o método que foi escolhido, se presencial, remoto ou híbrido, ou às vezes, ter a tecnologia dá a condição de fazer uma auditoria remota ou mesmo híbrida, tá bom? Então, depois a gente vai trabalhar o requisito 6.3, certo? Que é preparar as atividades daquela auditoria. Então, estabelecer a agenda, o planejamento da auditoria individual. Então, é o momento de analisar criticamente a documentação do cliente da auditoria. Planejar a auditoria, com uma abordagem baseada no risco,
confirmar sobre a viabilidade dela, a gente já falou. E, por consequência, a gente vai então implementando aí uma lógica para acontecer essa auditoria, distribui o trabalho entre os membros da equipe. Então aí chegamos no coração do processo da auditoria, tá? Que é o requisito 6.4. Então nós temos que conduzir as atividades de auditoria. Então eu costumo referenciar a condição, né, essa fase da norma como o dia D da auditoria, o dia D dos auditados. Então aqui cada auditor, né, vai vivenciar a experiência lá no cliente, o contato com o cliente da auditoria. Então a organização auditada e os seus membros. A gente vai agora se relacionar, né, se viver juntos aí esse momento, tá? Então, esse momento começa com a reunião de abertura, certo? Quer dizer, na verdade começa quando a gente chega, né, na unidade ou faz o primeiro contato ali, abre o vídeo para poder auditar. Mas a gente tem ali um contato maior com o cliente ou com todos os membros da organização no momento da reunião de abertura, tá? O que acontece nessa reunião? Então, a gente confirma o escopo, os métodos que foram definidos, canais de comunicação, né? A gente faz o reconhecimento de observadores e acompanhantes, né, dos auditores, o acesso às áreas e às pessoas, né, os auditados, tá? Claro que assim, isso que a gente repassa na reunião de abertura, na verdade já foi firmado, né, com o gestor da auditoria, quando a gente mandou o plano de auditoria, certo? Mas precisamos abordar isso com todos os membros ali da reunião de abertura. Ela é obrigatória? Alguma abertura tem que ser feita, tá bom? Não necessariamente com todos os membros, porque aí depende da disponibilidade da organização. Mas é preciso abrir a reunião, abrir a auditoria com uma reunião repassando todos os pontos do planejamento, tá? O cumprimento, então, da agenda, né? Vai seguir, ou seja, a gente vai fazer as entrevistas, ir acessar os processos, observar, né, em loco as atividades acontecendo e então a gente começa a avaliar as evidências para chegar então a constatações, certo? Se está conforme ou se está não conforme. Através do quê? Dos métodos, né, que a gente aplicou para obter informação, então entrevistou, conversou, verificou em loco, avaliou documentação. Então, através deles a gente vai chegar às evidências objetivas, tanto para constatar conformidade quanto para constatar não conformidade. Para as duas condições é necessário a evidência, tá? E não é a sua opinião que define se é ou não uma não conformidade, presta atenção nisso. Você aplica o devido julgamento técnico, certo? Da sua função enquanto auditor, que é profissional, e de posse das evidências que você acessou, você precisa constatar se está conforme o que pede o critério que você está auditando, certo? E se atende eficazmente. Portanto, você precisa concluir, ou seja, constatar se há uma não conformidade ou se há a conformidade, ok? Então, é aqui, tá, que a evidência nasce, certo? Então, aqui também temos, neste dia, neste momento, né, ou nestes dias, às vezes a agenda é longa, né, nos comunicar durante a auditoria. Que comunicar como? Entre os auditores, geralmente tem uma reunião ali, tudo isso já estava planejado lá na nossa agenda, no plano da auditoria. Mas a gente precisa viver isso então. Então a gente vai nos comunicar às vezes com lideranças dos processos, com o próprio gestor do programa de auditoria, né? Entre os membros da equipe. Para que isso? Para ajustar algum ponto, para confirmar se é por aqui mesmo, porque pode ter tido algum problema, a gente precisa, né, conversar com o líder da auditoria para saber o que vai fazer ou quais as orientações dele, certo? Tudo isso para quê? Para ir dirimindo qualquer problema ao longo da auditoria e, naturalmente, evitar desgastes e principalmente surpresas, né, quando da reunião de encerramento
para ajustar algum ponto, certo? Mas o momento mais importante aqui é o requisito 647, onde a gente vai coletar e verificar informações. Então, aqui é que o auditor usa todos os seus recursos. Entrevistou, observou os processos, analisou os documentos, fez uma amostragem, analisou todos aqueles dados e tudo isso com um único foco, né? Transformar as informações em evidência objetiva, verificável e rastreável. Naturalmente que toda essa vivência já foi planejada, a gente só está executando, lembra? O plano de auditoria. Então, em seguida a isso, a gente vai ter o requisito 648, tá? Onde a gente gera as constatações de conformidade. A gente formaliza mesmo, certo? Então, sempre baseado em evidência, nunca em impressão ou opinião, ou mesmo desconsiderando algum ponto que foi visto e que você, não tem evidência, tá bom, nem vou considerar isso aqui. Como assim? Se foi planejada a amostragem, ela é importante e você deve constatar sobre ela. Então, às vezes, não ter uma evidência já é a evidência da não conformidade, né? Tá bom? Então, nós finalizamos esse fluxo aí com o requisito 649, 6410, que é onde a gente precisa determinar as conclusões, concluir a reunião de encerramento, tá? As conclusões é o seu veredito, tá bom? É justamente porque você tem as constatações que você vai ter uma conclusão, por exemplo, sobre o sistema de gestão estar implementado, ou se apesar de estar implementado, apresenta fragilidades em uma fase ou outra do PDCA. Então aqui você responde o que os requisitos de auditoria lá das normas de gestão pede, que é concluir sobre, né, o sistema de gestão estar implementado, se é mantido e se é eficaz, tá bom? Então você precisa desse veredito para levar para a reunião de encerramento, tá bom? Então lembre-se de uma regra de ouro aqui, tá? A constatação sem evidência não é constatação, é a opinião. E a opinião pode infringir princípios de auditoria. Então toma cuidado, porque os princípios de auditoria que fazem você ser um auditor, né, memorável, positivo ou negativamente, tá bom? Bom, o fluxo então continua ali com o requisito 65, né, que envolve preparar e distribuir o relatório de auditoria, tá? Então, no preparar, a gente tem ali a reunião de encerramento, para apresentar pelo menos as conclusões sobre a auditoria. O requisito 66 conclui a auditoria como distribuir, né, a evidência de auditoria, que é o relatório, primando, claro, pela confidencialidade e a segurança da informação, tudo aquilo que você acessou. Por fim, o requisito 7 vai tratar de conduzir o acompanhamento das ações corretivas. Sim, o auditor também cabe a ele acompanhar as ações que foram, né, estabelecidas pelo cliente da auditoria, para ver se isso resolveu, né, se eliminou a não conformidade. Claro que se você é um auditor contratado, isso vai depender do acordo comercial entre você e a empresa que te contratou. Mas independente de ser você auditor contratado ou não, membros do sistema de gestão da organização, auditores internos, devem concluir essa etapa, tá? Bem, eu não sei, né? São 6, se você conclui comigo, que são 6 momentos aqui. Só que todos os 6 momentos trabalham para um único propósito, né? Que é gerar evidências confiáveis e transformá-las em constatação para orientar a organização a corrigir, a melhorar o que precisa, certo? Para garantir o seu melhor desempenho no sistema de gestão. Então, a sua avaliação, que é a auditoria, gera um movimento na organização, certo? Que é de ação.
Então, as nossas auditorias precisam, de fato, agregar valor, ser de grande valor para poder gerar esse movimento na organização, tá bom? Na cláusula 6, então, temos aqui o ponto que diferencia essa norma, essa versão 2026 da anterior, certo? Que é a tecnologia. Ela entra não como coadjuvante, aí, ela entra como uma grande protagonista, dependendo do negócio ou da própria estrutura da organização. Então, quanto mais tecnológica, né, ela for, mais o seu processo de auditoria tem que acompanhar. Pensa comigo, ó, hoje, boa parte da evidência de auditorias, ela já é digital, certo? Login no sistema, plataformas de reunião, e-mail, a gravação da entrevista remota, print, né, de telas que nos mandam. Então, isso amplia muito a nossa visão sobre a auditoria, tá? Muito disso já vivenciávamos, mas a norma não trazia todo esse cuidado, toda essa preocupação como uma diretriz normativa, certo? E isso é requerido agora nessa versão. A norma, então, exige que o auditor ele tenha a competência em tecnologia da informação e comunicação, certo? E isso vai ser tratado lá na cláusula 7. E também proteção de dados para lidar com as evidências de maneira segura e confiável, tá? Então, exige aí que a verificação da informação considere não só, né, se ela está completa, se está correta, mas também se está protegida, tá? E no requisito 6.6, a norma, ela trouxe, então, uma exigência nova também direta, que é concluir a auditoria. Então, o líder, por conta dessa questão tecnológica, tá? Então, o líder da equipe, ele deve garantir, por exemplo, a remoção de todos os acessos remotos que foram concedidos, a guarda ou descarte, né, seguro das evidências digitais coletadas. Então, tem esse ponto a mais também na relação com a versão anterior, tá? Então, ou seja, a ética também está ativa aí no ambiente digital, que agora faz parte do trabalho do auditor, não é mais uma opção, tá? Vamos tentar entender aqui como é que é isso, como é que está isso tudo na prática, tá? Vamos lá, imagine que você está auditando uma organização certificada ISO 9001 de qualidade e também está auditando de maneira integrada ou múltiplo, né, sistemas, por exemplo, a ISO 27001, segurança da informação, e está fazendo isso de maneira remota em alguns processos. Então, durante a auditoria, você acessa, tá, o repositório documental da organização, seja por nuvem ou um ambiente ali virtual, sei lá, para você verificar, então, a aprovação formal, por exemplo, de um procedimento. Faz de conta que a gente está avaliando informação documentada, certo? E aí você descobre que o processo ele foi concedido por uma conta genérica compartilhada. Você avaliando, você viu que não tem uma autenticação de 2 fatores, sem rastreabilidade individual, quer dizer, foi um acesso ali pronto. Pior, aí você verifica que essa mesma conta que você acabou de logar, ela já tinha permanecido ativa 15 dias depois da auditoria anterior. Então, existe toda uma insegurança aqui nesse contexto, certo? O que acontece? A gente tem, então, uma não conformidade, correto? A gente tem uma evidência objetiva clara, então os logs aqui de acesso demonstraram uma falha de controle dos acessos. E aí, com essa mesma evidência, como é que ela impacta as duas normas? Então, você aplica a lógica lá do anexo 18.4, por exemplo, que você tem uma constatação única para múltiplos critérios de auditoria, tá? Então, isso é a ISO 19011-26 aí na prática. Então, a tecnologia, proteção de dados, a constatação íntegra, né? Orientado, inclusive, a múltiplos critérios de auditoria, tá? Tudo isso no mesmo caso, só que eu estou olhando, né, 2 normas, o contexto é de informação documentada e envolvendo tecnologia, inclusive por ser um múltiplo critério à auditoria, tá bom?
Bom, para fechar, vamos recapitular então. Tá? A cláusula 6 é o motor da auditoria, correto? Da iniciação até o acompanhamento pós-auditoria. O coração dela é a coleta de evidências verificáveis. E a grande mudança da versão 2026 é o destaque que a evidência digital, né, também deve ser protegida e tratada com toda a ética requerida. Então, auditar é evidenciar. A auditoria é para evidenciar. E evidenciar hoje passa por tecnologia, tá tudo bem. Bom, se esse conteúdo ajudou você, deixa aí o seu like, curte, compartilha esse conteúdo com quem trabalha com auditoria, com sistema de gestão. Se inscreve, né, no canal para acompanhar muitos outros temas que a gente vem trazer, afinal as normas estão caminhando todas aí para uma revisão. E também para acompanhar o próximo vídeo, que a gente vai tratar do último módulo deste treinamento aqui, que está completo lá na plataforma de ensino à distância, abordando a cláusula 7 de competências e melhoria contínua das competências dos auditores, tá bom? Até lá!